Se você é uma mulher que trabalha, cuida da casa, cuida da família, cuida dos filhos, resolve tudo à sua volta e resolve tudo para todos, mas vive se comparando e se sentindo que nunca é suficiente, pois esse vídeo é para você, mulher. Na parte um, que eu falei sobre os autossabotagem, que foi o vídeo anterior, eu falei mostrando uma visão mais técnica dentro da psicologia. E hoje eu estou fazendo parte 2, falando novamente sobre a autossabotagem. Mas hoje eu quero falar sobre sobre uma parte, um assunto mais específico, que é sobre a questão da comparação social que está silenciosamente alimentando na sua desistência. Então, vocês já pararam para pensar nesse detalhe sobre esse assunto de hoje, esse tema? Muito interessante, né, meninas? Eu sou Lia Ferreira, eu sou psicóloga e aqui no meu canal eu falo sobre saúde emocional para mulheres maduras e que vivem sobrecarregadas, mas que ao mesmo tempo desejam se tornar uma mulher mais leve, mais consciente e firme emocionalmente. Então, seja bem-vinda, todas vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão da comparação social, para que possamos entender melhor o que é, na verdade, a comparação social. A comparação social, ela é um mecanismo natural do ser humano. Isso mesmo, meninas. Nós usamos para avaliar, para nos avaliar a partir do outro. Então, isso é necessário para conosco como ser humano. Fazer uso da comparação. Então, fazer uso da comparação de forma consciente, tranquila, saudável, isso é normal, isso é natural. O problema é quando a comparação se torna algo como uma régua, como se fosse uma régua de invalidação na sua. Aí já se torna um tipo de comparação excessiva, muitas das vezes, sem noção, prejudicial. Tipo de comparação, ela não é saudável, ela não é positiva. Quando você coloca a comparação na sua vida como algo que se vira uma régua para que você possa estar simplesmente medindo, se invalidando diante das questões do seu dia a dia, do cotidiano seu. Porque quando você olha por um outro que está melhor do que você, e você fica se invalidando, você fica se comparando, se achando incapaz, insuficiente. Então, isso aí não é interessante. Isso já não é mais saudável. Porque temos que entender, temos que procurar entender, meninas, que tudo tem um processo por trás. Tudo tem um processo que precisa ser vivenciado para que haja uma construção adequada. Então, temos que ter essa compreensão diante de todos esses aconteceres no nosso dia a dia. Um dos casos que temos frequentemente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é a questão das redes sociais. As redes sociais na vida das mulheres adultas têm um efeito muito alto. E muitas das vezes esse efeito não é muito positivo, não é muito assertivo. Pois a mulher sobrecarregada, ela se compara quase que o tempo todo. Ela se compara com a mãe que parece dar conta de tudo, ela se compara com a mulher que tem o corpo perfeito, ela se compara à profissional que cresce mais, a esposa que sempre está equilibrada. Então, você do lado de cá, você simplesmente você começa a pensar. Tipo assim: "Uai, mas por que que eu não sou assim também? Por que que a minha vida não é assim também?". Vocês entendem o quão é importante a gente poder saber fazer essa diferenciação, que para tudo existe um processo?
Então, quando você tem essa compreensão que tem que vivenciar, você tem que passar por um processo primeiro, fica mais fácil você lidar com essa questão de comparação, porque você vai visualizar o outro, você vai ver a vida do outro, mas você vai ter compreensão que por trás ali existe um processo que você precisa passar, que você precisa vivenciar primeiro. E a comparação, meninas, ela ativa no nosso inconsciente 3 tipos de sentimento, que é o sentimento de culpa, de insuficiência, de desvalorização pessoal. Exatamente. E vocês sabem onde vocês vão mostrar esse tipo de sentimento? É usando da autossabotagem. E a autossabotagem, aonde que vocês vão trabalhar ela? Começando projetos e desistindo, parando de cuidar de si. Então, assim, é algo muito sério se a gente for pensar bem. Você deixa de se posicionar, você aceita menos do que você merece, você simplesmente encolhe emocionalmente. Isso aí é a autossabotagem. E a autossabotagem, como eu disse no vídeo anteriormente, é o quê? É simplesmente a autossabotagem, ela é um tipo de padrão comportamental inconsciente. E ela é constituída através de vivências que você teve no passado, que muitas das vezes não foram muito bem-sucedidas. E isso fica refletindo aqui no seu presente, com situações parecidas. Porque o nosso cérebro, ele gosta de conforto. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, ele vai ficar o tempo todo brigando com a gente. Então temos que ter essa consciência de procurar se entender um pouco, de se olhar um pouco com mais calma, com mais tranquilidade. Porque você, não é porque você não desiste, não é porque você é incapaz, é porque você não é capaz. Você desiste porque você acredita que você está lá atrás, que você já está lá atrás, que você está atrasada. É simplesmente por isso que você desiste. Que muitas das vezes a gente se coloca que a gente é incapaz, a gente fica se invalidando, mas não é, porque você já colocou na sua mente, devido à sua autossabotagem, o padrão que você está inserido ali no momento, que você já está lá atrás, que você está simplesmente para trás de tudo e de todo mundo. E temos que entender, meninas, que esse padrão, ele é invisível. Existe um padrão invisível da mulher que cuida de tudo, que cuida de tudo, que cuida de todos. Existe um padrão invisível. Ele é invisível porque ela é inconsciente. Ela costuma comparar, ela costuma usar da comparação muitas das vezes. Você costuma usar da comparação para se punir. Raramente você usa da comparação para que você possa crescer. Raramente. Se compara para provar que não é capaz. Você fica usando da comparação para provar para você mesmo que você não é capaz, que você não é suficiente. Isso nós estamos falando da questão da autossabotagem. Quando a autossabotagem, quando você está nesse modo, quando você está nesse padrão, você fica usando de tudo isso para você se autossabotar. Mas o que você não percebe, meninas, coisa que a gente muitas das vezes, na correria, no dia a dia ali, a gente não para perceber, porque justamente você está na correria, então sua atenção está voltada para outras questões, para outras coisas. Mas você tem que entender que você simplesmente está usando desse modo, mas é porque você está se comparando no momento que você se encontra exausta, que você se encontra muito cansada, que você se encontra muito sobrecarregada. É justamente nesses momentos que vem essas comparações, que você começa a olhar à sua volta e começa a usar da comparação. Infelizmente, mas muitas das vezes no momento errado, porque é um momento que você está cansada, e o nosso cansaço, ele distorce a nossa percepção com as coisas.
Então eu quero colocar aqui que você não tem que se sentir culpada, porque quando você usa desses momentos de comparação, você muitas das vezes você não percebe o estado emocional e físico de como você está no momento. E a comparação ela vem com muito volume para cima, justamente nesse momento, quando você se encontra cansada, sobrecarregada, exausta, que você está com a cabeça cheia, aí você começa a pensar um monte de coisa e começa a pensar lá naquela pessoa, lá naquela, de repente, naquela visualização que você teve na rede social, lá daquela mulher X, lá daquele acontecimento X, ai, por que, que a minha vida não é daquele jeito, coisa e tal. E é justamente nesse momento que a gente está indefesa, por questão do cansaço, da exaustão. Então é justamente nesse momento que a gente começa a usar muito da comparação, mas não podemos, não podemos, porque simplesmente o cansaço distorce a nossa realidade, ela distorce a nossa percepção de realidade. Então eu não quero que vocês assistam esse vídeo aqui e saiam daqui culpada. Eu só quero que vocês entendam que é um momento que não é muito propício, que a gente usa muitas das vezes para fazer a comparação, porque o cansaço ele distorce a nossa percepção. E eu quero que vocês entendam aqui que esse meu vídeo, esse tema principalmente hoje, eu quero despertar, eu quero levar vocês para autodespertação consciente. E despertar, meninas, que eu quero dizer aqui, não é parar de se comparar, porque a gente não para, a comparação ela é saudável, ela faz parte do ser humano. Mas eu quero que vocês entendam que parar de usar a comparação como arma contra si própria, porque é isso que muitas das vezes a gente faz. A gente usa da comparação como se fosse uma arma contra a gente mesmo. Então temos que usar um pouco da consciência nesses momentos. Se você está cansada, sobrecarregada, exausta, para tudo, não vai ficar ali parada pensando, lá não sei no que você viu, seja lá, não, para. Descansa a cabeça, relaxa a cabeça. Não usa desse momento da comparação, não, porque não vai dar bom. Porque o cansaço vai fazer você distorcer toda a sua percepção da sua realidade e se colocar lá embaixo como uma mulher incapaz, insuficiente, vai te jogar para um monte de culpas, vai te dar aquela sensação de culpa, vai começar a jogar você para aquela situação de desvalorização pessoal. Então, quando você estiver cansada, sobrecarregada, exausta, não faça isso. Não faça isso para você preservar a sua saúde mental, justamente, meninas. E eu quero deixar aqui para que vocês comecem a se auto-observar, comece a se auto-questionar sobre quando é que você começa a usar da comparação, quando é que ela surge? É nesses momentos que eu acabei de citar aqui agora? Pergunte para você quando surgir a comparação: isso para mim é positivo? Ou isso me inspira ou isso me paralisa? E lembre, meninas, lembre que eu, como diz aqui atrás, para tudo há um contexto por trás. São contextos diferentes, são realidades diferentes. Então, assim, temos que ficar atento que para tudo há um processo. Tudo há um processo que você precisa vivenciar, ter calma, vivenciar ele, porque você precisa dessa vivência para você construir, para que haja uma construção adequada. Então, você tem que sempre lembrar disso e sempre se auto-questionar. Por que está surgindo aquela comparação? E se essa comparação ela é inspiradora, ela te paralisa? E sempre lembre, meninas, toda vez que vocês for usar a comparação, tem que existir um processo ali por trás. E outra coisa, você não precisa, mulher, você não precisa ficar, eh, não precisa ser melhor que ninguém. Você não precisa ser melhor. Temos que ter essa compreensão. Cada um vive do seu jeito, cada um vive do seu jeito e na sua condição momentânea ali. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa o quê? Ter mais consciência do que faz com que aquilo que você sente.
Você tem que ter mais consciência do que você vai fazer com o que você sente diante dessa comparação que você está muitas das vezes vivenciando. Então aí que é o momento que você mais precisa estar atenta, que você precisa estar mais consciente. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer com aquilo que você está sentindo diante da comparação? Eu entendo que nós vivemos num mundo, num momento muito corrido, de muita correria, muita coisa que a gente precisa atender, é muitas atividades, é mãe, ao mesmo tempo é pai, faz os 2 papéis ao mesmo tempo, que tem que cuidar de tudo, trabalhar fora, é muita coisa para a gente dar conta, eu entendo isso. Eu também sou mãe, eu sou mãe igual vocês, muitas das vezes, eu tenho casa, eu tenho filho, tenho tudo para dar conta também, tem minha vida profissional. Mas se você vive sobrecarregada e sente que muitas das vezes você é a última da sua própria lista, você tem que entender uma coisa, mulher, que a autossabotagem, ela não é fraqueza, ela não é fraqueza. Então você tem que ter ciência disso, porque a autossabotagem, ela é um padrão que muitas das vezes ela pode ser compreendido, ela pode ser ajustada. Então você tem que ter essa consciência, essa ciência. Não é porque você está ali inserida num padrão que você vai olhar para o lado e falar: "Meu Deus, o que que eu faço agora?". Não, tem como você se autoajudar. A autossabotagem ela é ajustável, ela é um tipo de padrão comportamental inconsciente, mas que ela pode ser ele pode ser compreendida, ela pode ser ajustado. Então quero deixar claro aqui para vocês que é isso que eu faço aqui. É isso que eu faço aqui, é isso que é a intenção do meu canal aqui. De estar dando esse suporte, de estar dando essa ajuda, de estar levando informação para vocês, para que vocês possam se autoajustar, se autoequilibrar no seu dia a dia, na questão do seu emocional, da sua saúde mental, do seu físico, para que haja equilíbrio. É isso que eu faço aqui nesse meu canal. E vocês entender que o despertar que eu falo aqui simplesmente é um despertar, é um buscar de uma mulher com uma postura emocional mais consciente, mais firme, mais elegante. Então, o intuito do meu canal aqui é esse. Então, eu quero que vocês sintam à vontade no meu canal. Que se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim. Porque meu intuito é esse aqui, meninas. É de estar trazendo conteúdo, material que possa simplesmente dar apoio, dar suporte para vocês aí em relação à saúde mental, ao emocional, ao físico, porque todo o nosso sistema é um contexto único, né? É um sistema único que trabalha junto. Então não tem como falar de saúde mental, saúde emocional e não falar do físico. Então é isso que eu queria hoje trazer aqui para vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí. E se eu ajudei, deixa seu like, curta o vídeo, compartilhe com alguma amiga que precise, ou se não, deixe para vocês ver mais tarde. E se inscrevam aqui no canal. E a gente se encontra com mais conteúdo, de forma que a gente possa cada vez mais expandir, crescer cada vez mais a nossa consciência de forma inteligente. Então, meninas, muito obrigada. Um beijo para vocês.